lugar, Senhor. A tua presença é tudo o que nós queremos aqui. Aleluias. Porque o Senhor vive, nós estamos aqui. Aleluias. Efésios capítulo de número 1. Eu quero ler com os irmãos nessa noite apenas o versículo de número 3. Aquele que encontrou, diga amém. A palavra do Senhor diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Espírito Santo, a tua presença é real aqui. Nós podemos contemplar o Senhor antes mesmo dos hinos da harpa. O Senhor está pairando em nosso meio, como o Senhor pairava na criação do universo. Espírito Santo, os nossos corações estão sedentos por Ti. Queremos ouvir a Tua voz e aprender um pouco mais sobre a ressurreição de Cristo. Sinta-se à vontade neste lugar, Senhor. Espírito Santo, fale com esta igreja. Assim como um dia essa mensagem para mim foi um divisor de águas, eu te peço, Senhor, que ela possa ser um divisor de águas para cada irmão que está aqui. Lembre-nos quem somos em Ti e para onde iremos nós. Em nome de Jesus, sinta-se à vontade. Queremos ouvir a Tua voz. Amém. Pode se assentar. Éfeso, a igreja que foi enviada esta carta, era uma igreja que se localizava em uma cidade populosa. Éfeso era uma cidade da Ásia e naquela cidade tinha uma importante estrada romana que conectava várias nações. Paulo escreve a esta igreja. E antes de ele escrever essa carta, ele primeiro passou por essa cidade. A sua primeira passagem na cidade de Éfeso foi por volta do ano 52 a 53 aproximadamente. É breve a sua ida. Ele tem um primeiro contato com aqueles irmãos. Cerca de 2 anos mais tarde, Paulo retorna à cidade de Éfeso. E ali ele permanece 2 anos, pregando o evangelho simples, puro e genuíno que conhecemos. Aquela cidade que outrora tinha um dos 7 maravilhas do mundo antigo, o templo de Diana, conhece agora o único Deus verdadeiro. Quando nós lemos Atos capítulo 19, a Bíblia diz que quando Paulo está pregando, ele vai encontrar uma grande resistência dos cidadãos. Eles acreditavam fielmente que Diana ou Ártemis era a deusa que caiu do céu. Eles veneravam, eles cultuavam. O templo era gigantesco. Paulo chega naquele lugar e para uma cidade que tinha um lucro financeiro e terreno muito forte, ele prega sobre as riquezas do céu. Ele fala sobre os benefícios que o evangelho nos proporciona. E aqueles que antes tinham uma grande resistência, começam a ir em praça pública, pegam seus livros e queimam. E em única voz, eles diziam:
Somente o Senhor é Deus. Somente Jesus é o Senhor. Os corações se prostram. O evangelho alcança. E ali nasce essa igreja em Éfeso. Cerca de 10 anos mais tarde. O apóstolo, ele é inspirado pelo Espírito Santo a escrever essa carta que hoje está em nossas mãos. A carta aos Efésios não é uma carta que partiu de uma confrontação do seu chamado. Paulo aqui não está preocupado em defender o seu apostolado. Ele quer fazer novamente uma exposição do evangelho. Ele quer lembrar aqueles irmãos do Cristo que ele anunciou quando estava entre eles. Paulo está preso, mas o evangelho não está algemado. Éfeso é escrito quando Paulo está preso, mas ele rompe em gritos de alegria, pois a sua alma está livre em Cristo. Poderiam tentar algemar Paulo, mas jamais poderiam prender a identidade que ele recebeu em Cristo Jesus. Ele escreve essa carta. E como disse John Alan Robinson, em Efésios, Paulo realizou uma suprema exposição, não controversa, positiva, da grande doutrina da sua vida, a doutrina da unidade, da humanidade em Cristo Jesus. E o propósito de Deus para o mundo, por intermédio da igreja. Capítulo de número 1. Versículo de número 3 a versículo de número 14, que estamos perante nessa noite. Aqui nós estamos perante ao maior parágrafo da Bíblia Sagrada. É um hino de adoração ao nosso Deus. Paulo está apenas na sua introdução, mas ele não consegue reter a alegria que inunda o seu coração. Ele começa no versículo 3 dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Observe que a primeira palavra de Paulo é bendito ou adorado seja, glorificado seja, louvado seja, exaltado seja quem? Paulo, Senhor dos exércitos. Por que, Paulo, você está adorando a Ele? Porque Ele nos abençoou com todas as bênçãos. Mas, peraí, Deuteronômio capítulo de número 30, capítulo de número 6, capítulo 5 e também o 28, a Bíblia diz que nós seremos abençoados apenas se guardarmos os mandamentos de Deus. Eu pergunto, guardamos? Se vocês obedecerem a minha voz e caminharem debaixo dos meus mandamentos, guardarem os meus estatutos, vocês serão abençoados. Mas ao contrário disso, quem não guarda, quem não ouve, quem não presta atenção, é amaldiçoado. O que fizemos? Não guardamos os seus mandamentos, porque Ele está nos abençoando. O extraordinário disso é olhar para o versículo de número 3 e perceber: Ele não me deu parte, Ele
não me deu metade, Ele não me deu um pedaço, Ele não disse, olha, toma isso aqui, não. A Bíblia diz, o que estava em suas mãos, Ele não mediu esforços, Ele não colocou por limite, mas Ele derramou sobre nós bênçãos sem medidas. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. A verdade é que Efésios capítulo de número 1, versículo 3 ao 14, a Bíblia nos mostra o que verdadeiramente é a riqueza. Riqueza não de bens, riqueza não de coisas terrenas. A verdade é que o que possuímos neste mundo, ainda que o saldo bancário esteja recheado, não se compara com as riquezas que a cruz nos proporciona. Ele nos deu uma riqueza que o dinheiro não compra, que a moeda não pode pagar, que o Pix ele não é aceito. Ele nos abençoou e Ele disse, você não consegue comprar, você não consegue pagar. Sabe por quê? Porque vai ser o meu sangue derramado na cruz. Riquezas que podemos fazer a melhor faculdade. Podemos lutar pelo melhor reconhecimento. Podemos buscar ser vistos, ter poder, fama e status. Mas se não tivermos essa riqueza, somos mais miseráveis de todos os homens. Eu não estou falando de cargo eclesiástico. Eu não estou falando de talento que Deus te deu. Eu não estou te falando do cargo que você exerce na igreja. Eu não estou te perguntando a sua posição na sociedade. Eu estou te falando, se a cruz ainda não te alcançou, você é pobre. Porque a riqueza que o mundo dá é nada comparado à riqueza que Ele nos proporciona. Versículo de número 4, versículo de número 7 e versículo de número 13 e 14. Paulo vai mostrar como a Trindade nos abençoou. Repito, Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Repita comigo: Pai, Filho, Espírito Santo. Começa no versículo de número 4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Nele quem? Jesus. E Ele nos designou para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle. Observe. O Deus que escolhe antes da fundação do mundo é o Deus que também coloca um propósito existencial. Ele dizendo: eu não fui pego de surpresa. Talvez o teu pai e a tua mãe não te planejaram, mas lá na eternidade eu já te conhecia, eu já havia te separado, e antes que te formasse no ventre de sua mãe, eu já tinha te separado para ser meu. Talvez para os homens surpresa, mas para mim planejado, designado, separado, escolhido, eleito, é meu, é minha. Você entende a profundidade disso? Antes que houvesse haja, Ele já dizia: eu escolhi. Então eu pergunto, por que quando você erra, você diz: ah, Senhor, eu não sou digno, eu não mereço? Ele está dizendo: eu já sabia, eu não fui pego de surpresa quando você caiu, porque na eternidade eu já dizia: é meu, é minha. E o Deus que escolhe na eternidade é o Deus que também coloca um propósito. Deixa eu lhe dizer uma coisa.
Enquanto eu estava orando, o Espírito Santo disse para mim: fale para a igreja, para a minha igreja, quem eles são em mim. Não, você não é um pobre coitado. Não, você não vai morrer em depressão. Não. Não, a ansiedade não vai te matar. Porque aquele que te escolheu na eternidade já colocou um propósito existencial e disse: a sua vida não é um acidente, a sua vida não é fruto apenas de uma circunstância, mas o meu dedo já estava desenhando a sua história, eu já sabia da sua existência, e não apenas isso, eu já tinha te escolhido para ser meu, e eu disse: para ser santo e irrepreensível. Entende? O Pai escolhe na eternidade. Ele planeja. Só que, como disse Salomão, em Eclesiastes capítulo de número 7, versículo 29, Deus fez o homem reto, mas ele se envolveu em muitas confusões. Escolhido, mas caminhou errante. Separado, mas quis experimentar das trevas. Chamado para ser filho, mas preferiu ser escravo. Chamado para a mesa e para um relacionamento, mas preferiu caminhar distante. Pensamos por um momento que era possível a criatura viver sem o Criador, ou ter vida sem o dono da vida. Andávamos errantes. Como disse Paulo em Efésios capítulo de número 2, éramos filhos da ira de Deus. Caminhávamos segundo o curso deste mundo, inimigos de Deus. Isso pelas nossas próprias escolhas. O pecado de Adão e Eva foi o único pecado do Antigo Testamento, o de não amar a Deus. Pensamos que somos autossuficientes e conseguimos viver sem Ele. Mas essa é a pior mentira que a serpente pode nos contar. Pensamos que fazer aquilo que queremos vai nos levar a algum lugar. A verdade é que pode sim nos levar, e nos levará para o inferno. É neste cenário que o Pai mostra que Ele não errou quando Ele escolheu. Porque enquanto Ele planeja na eternidade, o Filho entra na história. E aquela resposta de Isaías no capítulo de número 6 era apenas algo que apontava para o que o Cristo ia dizer. A Trindade se reuniu. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Pai, eis-me aqui. Envia-me. Santo, justo, perfeito, sem pecado algum, cheio de glória e majestade, está dizendo: eu vou lá. Sou criador, mas vou me submeter ao ventre de minha criatura. Vou despir da minha glória. Mas Jesus, os serafins se posicionam à sua volta e eles dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Não importa. Vou abrir mão do meu direito como Deus. E João bem relatou: o Verbo se fez carne. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Cheio de graça e de verdade. É o Pai dizendo: eu posso derramar a minha ira. Mas Jesus respondendo: é melhor derramar o seu amor. Eu posso matá-los, mas
Mas Jesus se coloca na brecha e diz: Pai, o Senhor escolheu, o Senhor não estava errado, então eu vou descer lá e vou pagar o preço, porque continua sendo propriedade sua, continua sendo filhos teus, continua sendo humanidade tua. Versículo de número 7, ainda do capítulo de número 1. Nele quem? Jesus. Temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. O que é redenção, igreja? Redenção é o mesmo do que readquirir, comprar novamente, pagar o preço, quitar a dívida. É ele olhando para Satanás e dizendo: pensou que teria jeito para você, né? Pensou que manteria eles como escravo, né? Mas eu estou pagando o preço para comprá-los novamente. E Pedro responde na sua primeira epístola, no capítulo de número 1, versículo 18 e 19. Não foste com prata, não foste com ouro, e não foi com coisas perecíveis, mas foi com o precioso sangue de Cristo na cruz. Jesus entra na história. E eu quero te pedir para imaginar comigo. A morte de cruz, que foi bem ensinada aqui pelas crianças, não se restringia apenas em ser pendurado na cruz. A morte de crucificação, ela tinha estágios. Um desses estágios era a ferramenta que eles usavam para açoitar, para torturar o criminoso. A crucificação era a morte mais horrenda que existia no Império Romano. Jesus não fez nada, mas nós o colocamos ali. Os soldados pegavam a ferramenta do açoite. Eu achei interessante que as crianças usaram aqui, amarradas com fitilhos de papel. Mas a verdade é que era um pedaço de madeira. E nesse pedaço de madeira tinha fitas de couro. Imagina. E não terminava por aí. Na ponta dessas fitas de couro tinha pedaços de chumbo, ferro. E eles bateram em Jesus por todos os lados. Ele sangrou antes mesmo de chegar na cruz. Olharam para ele e disse: não salvou a todos, salva a ti mesmo. Só que ele não estava ali por acaso. Como disse Isaías no capítulo 53, ele foi moído pelas nossas iniquidades. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas somos sarados. Açoitado, mas permaneceu caminhando. Desiste, Jesus. Você não fez nada para estar aí. Não desisto não, irmã Vanessa. Porque o Pai escolheu. O Pai adotou. Mas você não fez nada para estar aí. Mas o Pai
escolheu. Mas qual foi o seu pecado? Nenhum. Mas o Pai escolheu você. Você não entende que eu não vou deixar essa cruz, porque o Pai te escolheu. E eu vim aqui não para estabelecer a minha vontade, eu vim aqui cumprir a vontade do Pai. Então, se Ele planejou na eternidade, eu entro na história. Eu entro na história e pago o preço. Meu Deus, eu sinto muita graça de Deus aqui. Aí nós olhamos para nós, falhos, pecadores. A luta não pode aumentar um pouquinho, que a gente já quer falar para Ele: eu vou desistir. Aí Ele nos olha e Ele diz: eu aguentei muito mais por você. Você vai desistir agora, você vai parar agora. Eu não fiz nada e estava sendo açoitado. Não desista não. O Pai escolheu. Jesus comprou. Ricanda labaçou. Ricanda labaçou. Ricanda labaça. A resposta de Paulo para a igreja que estava em Éfeso era a seguinte: precisamos dele, só temos vida nele, todas as coisas existem nele, sem ele não somos nada, sem ele somos vazios, é com ele que temos propósito, é com ele que temos vida, é com ele, e sem ele nada faz sentido. João capítulo 19, versículo 28 ao 30. O brado de Jesus naquela cruz foi: está consumado. Ele esperou até a 9ª hora, isto é, 15 horas da tarde. O momento em que o cordeiro pascal era imolado. Os israelitas tinham esse hábito, instituído pelo próprio Deus, como uma lembrança da libertação do Egito. É Deus dizendo para eles: coloca isso como memorial, para que vocês se lembrem que eu libertei vocês das mãos de Faraó. Quando Jesus espera às 15 horas da tarde para render o seu espírito e morrer, ele estava dando uma notícia no silêncio da cruz: eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu sou o sacrifício que dará vida a vocês. E não apenas isso, eu estou livrando vocês das garras de Satanás. Eu estou livrando vocês das mãos do inimigo. Eu estou livrando vocês da sua natureza pecaminosa. Olhe para a cruz e veja: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. É nesse momento que a Páscoa muda o sentido. Porque já não precisa mais que um cordeiro seja imolado. Porque o maior sacrifício já se entregou por nós. E o seu nome é Jesus Cristo. E quando naquela cruz ele brada: está consumado, é o mesmo do que: vocês estão livres. Eu vou dizer novamente para vocês entenderem. Quando naquela cruz ele brada: está consumado, é o mesmo dele dizendo: vocês estão livres. Eu já paguei o preço. Ele já pagou o preço por nós. Somos livres. Só que a mensagem da cruz, ela não termina na morte, porque a cruz está vazia, mas o túmulo também está.
É por isso que Paulo brada em 1 Coríntios 15, 55 em diante: ó morte, onde está o seu aguilhão? Ó sepultura, onde está a sua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas eu dou graças a Deus por Jesus Cristo, porque Ele ressuscitou. Ele vive! Ele vive! Ele vive! O evangelho não se restringe à morte, mas se completa na ressurreição. É Deus dizendo: eu morri, perdoei os pecados, mas também ressuscitei ao terceiro dia para te dar vida nova. Nova história, um novo estilo de vida, um novo começo, uma nova morada, um novo adorador. Versículo de número 13 e 14. E eu caminho para a conclusão. E tendo vós ouvido a palavra da verdade. Versículo 13, capítulo 1. E tendo vós ouvido a palavra da verdade. E o evangelho da salvação. E tendo nele crido, vocês receberam o Espírito Santo. O selo do Espírito Santo. Da promessa. Isso é lindo. Isso é lindo. Isso é lindo. Porque a Trindade trabalha em união. O Pai escolhe, Jesus compra, o Espírito sela. Ele ressuscita, é assunto aos céus, está à direita do trono de Deus Pai. O Espírito Santo desce para habitar na igreja remida, lavada, regenerada, transformada e alcançada pela graça de Deus. O Espírito Santo, ele não é um poder impessoal. O que eu quero dizer? O Espírito Santo não é uma influência que te faz rodar. É a terceira pessoa da Trindade. Terceiro não por ser menos importante, mas porque foi o terceiro a se manifestar. É uma pessoa responsável de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Quando Paulo diz que o Espírito, ele é o selo, ele está dizendo, é no Espírito que a obra da salvação é completada. Naquela época, quando mercadores eles iam para adquirir madeira de origem sírio-fenícia, eles iam pagar o preço. Então aqui, todas essas madeiras é minha. Só que naquele momento eles não poderiam levar. O que o dono da madeira fazia? Colocava um selo. Isso aqui já tem dono. Não vende não. Alguém já passou aqui? Pagou o preço? Não levou ainda, mas breve voltará para buscar. O Espírito Santo é este selo de Deus em nós. Dizendo, não tenta comprar não, porque já foi comprado com preço de sangue. Ele não levou agora, mas breve voltará para buscar. Já pagou o preço, não levou agora, mas quando a trombeta tocar, eu vou subir e você também vai. Eu estou aguardando. Vem Jesus, a tua noiva te espera. Eu aguardo a sua volta,
Porque se Ele vive, eu posso crer no amanhã. Se Ele vive, existe uma cidade preparada para mim. Se Ele vive, o céu é real. Rabassou delecanda rabas. Ricanda labassou delecanda rabas. E Jesus só me trouxe aqui hoje para te dizer: você foi comprado, você foi escolhido, você foi selado, e eu não te perco por nada neste mundo. Eu não sei qual é o teu conflito, mas a cruz veio nessa noite para te responder: eu estou vazia. Ele está à direita do trono de Deus, e breve Ele voltará para te buscar. Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, vai remover toda tristeza, porque somos livres. Livres. Livres, 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 livres. Pare de caminhar com mentalidade de escravo. Você é livre, é livre, é livre, é livre, é livre. Eu preciso terminar com o versículo 14. O qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, para o louvor da sua glória. Irmã Vanessa, pastor Valdeir, vocês se importam de vir aqui? É apenas uma ilustração. Como pastores dessa igreja e encarregados deste rebanho, perceba-se. Vocês estão conseguindo avistar os dois? Amém? Pastor Valdeir, ele é um noivo. E ele está namorando a irmã Vanessa, imagine assim. Um compromisso. Porque o cristão não namora para aproveitar prazeres. Ele quer uma aliança, uma comunhão eterna. Alguém para caminhar e partilhar a vida, relacionamento. Pastor Valdeir chega perante a toda esta igreja. E como um símbolo que ele vai casar com a irmã Vanessa, ele pega o penhor, também conhecido como anel de noivado. E ele coloca no dedo da irmã Vanessa. Através deste ato ele está dizendo: você é minha. Fala para ela, pastor. Ele disse com muita verdade. E ele está assumindo um compromisso. Quando Paulo diz que o Espírito é o penhor, é um anel de noivado. É o noivo olhando para a noiva chamada igreja e dizendo: você é minha. Está prometida em casamento. Não tenta escapar não, porque logo, logo o casamento será consumado. Você está entendendo nessa noite que o Espírito Santo, Ele é o selo, Ele é o penhor, Ele é a garantia de Jesus olhando para a igreja e dizendo: tu és minha. Eu quero orar por vocês. Coloque sobre os seus pés. Espírito Santo, tu és minha. Tá difícil agora, mas tu és minha.
Tá doendo agora, mas tu és meu. A tempestade bateu na porta, mas eu não removo este anel de noivado por nada. Com as mãos no seu coração, você pode fazer isso. Mesmo que eu sofra, mesmo que haja luta, nada vai me impedir de chegar ao céu. Cante isso.